Distopia adolescente é um gênero que vem ganhando cada vez mais espaço no cinema, muito por conta de algumas adaptações de grandes sucessos nos livros. Hoje no ringue nós temos dois grandes expoentes deste gênero, Jogos Vorazes e Divergente. Vejam até o final para saber qual desses dois filmes sairá vitorioso deste embate. E já aproveitem para deixar aí nos comentários qual desses filmes é o seu favorito e aproveitem também para se inscreverem no canal para não perder nenhum conteúdo. E se gostarem do vídeo, claro, deixem um like, assim ele é recomendado para outras pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Eu sou o Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Vou falar um pouco sobre um filme de cada vez e no final vou dar a minha opinião sobre eles. Lembrando que eu só vou usar o primeiro filme de cada saga, que seria a introdução desse mundo e dos personagens em si, né? Então eu não vou falar sobre o segundo, o terceiro, o quarto, no caso de Jogos Vorazes. Eu vou falar só sobre o primeiro filme de cada saga. Vamos lá. Começando por Jogos Vorazes, no qual o mundo ele é dividido por distritos. Então temos o distrito 12 até o distrito 1 e a capital ali, que é onde concentra a burguesia, né? E após os distritos terem se rebelado antes contra a capital, agora eles têm que mandar 2 jovens por ano para duelarem até a morte num torneio chamado Jogos Vorazes. E a criação desse mundo é muito bem feita nesse primeiro filme, eu acho legal a maneira como é abordada, apesar de achar que faltou mostrar mais da capital, para que possamos sentir mais raiva ainda deste mundo e da capital em si, né? Lógico que de início já sentimos raivas, afinal eles veem aquilo como uma diversão, enquanto o distrito vê aquilo como uma condenação, porque eles estão mandando os seus filhos e as suas crianças para a morte iminente, né? Porém, chega uma parte do filme que já esquecemos disso, e eu gostaria de ter visto mais, eu queria ver mais cenas da capital apostando, enquanto os jovens estão se matando na arena, porque é algo que nós só vemos ali no começo da disputa, ali no começo dos Jogos Vorazes, não do filme do torneio em si. Acho que vocês entenderam. Eu acho que isso seria legal para mostrar a divergência entre a capital e o distrito 12, com o Gale bem preocupado. Então mostraria a capital apostando pela vida daqueles jovens, enquanto o Gale estaria preocupado com a vida da Katniss, né, e tudo mais. Então acho que seria legal essa diferençazinha. Outra coisa muito boa desse filme também são os personagens. Destaque, claro, para a nossa protagonista Katniss e para o Peeta, que funcionam muito bem juntos. Nesse primeiro filme é legal ver como a Katniss não quer ser uma líder revolucionária, ela não quer ser aquela fagulha que precisa para criar uma nova rebelião, ela só quer sobreviver e ajudar a família. Enquanto o Peeta diz que quer ser algo diferente, que não quer ser só mais um fantoche naquele jogo da capital, ele quer morrer à sua própria maneira. E falando ainda da Katniss, no começo do filme nós já temos um impacto bem grande, na qual sua irmã é chamada para ser a tributo e ela se voluntaria em seu lugar. Ação essa que foi a primeira no distrito 12 inteiro, em toda a história do distrito 12, ela foi a primeira a ser uma voluntária como tributo. Essa cena ela é muito boa e passa bem esse impacto de como é uma merda você ser um tributo. E nós vemos a F toda colorida em cima de um palco, representando a burguesia, enquanto todo o cenário e o próprio palco ali é tudo cinza ou branco, né? Então representa bem essa diferença de classes, né? Essa cena dá um impacto muito bom. Eu só tenho uma coisa com ela, que é a trilha sonora, mas não é só aqui, é em todo o filme. Eu acho a trilha sonora desse filme uma das piores coisas desse filme, e olha que esse filme eu acho ele legal, mas a trilha sonora estraga muito. Temos uma cena em específico em que eles estão treinando e começa a tocar uma música de detetive, nada a ver, sabe? É uma música muito mal colocada naquela cena. E também na primeira batalha da cornucópia, a trilha me tirou total do filme nessa hora. Eu acho que poderia ter uma trilha melhor, ou só um silêncio e o barulho dos tributos duelando e morrendo. O que já alinha com uma outra coisa que eu não gostei desse filme, que é a direção, pois a câmera estava muito tremida. E não era só em momentos de ação que a câmera tremia. Tinha momentos em que não estava acontecendo nada, a Katniss estava conversando com o Peeta normalmente, e a câmera ficava tremendo. Eu acho que isso me tirou muito do filme e me deu até um pouco de dor de cabeça, porque parecia que o cara não conhece o tripé lá, deixa o bagulho no tripé lá, o bagulho fica gravando, pô, e ele grava o diálogo, aí o cara fica com a câmera balançando lá, o bagulho me deu dor de cabeça, mas enfim, né? Para finalizar, eu devo dizer que eu gostei bastante de outros personagens, como Haymitch, que sempre foi o meu favorito nos livros e também nos filmes, a F, que vemos mais dela nos próximos filmes, e claro, o Cina, que é muito maravilhoso, apesar dele não aparecer tanto, ele aparece em momentos pontuais e chaves e é muito bom. Cina
maravilhoso. Mais um personagem que também é bem pontual no filme, mas que eu gostaria de ver mais, pois sempre que ele apareceu, ele roubou a cena, foi o Presidente Snow, que é o vilão desse filme, dessa saga toda. Ele tem ótimas cenas com o Seneca, que é o idealizador dos jogos, porém ele aparece muito pouco. E isso não é bem uma crítica, pois pelo menos ele aparece aqui, coisa que ele não faz nos livros, né? Ele aparece só no último livro ali. Então acho que eu gosto de como o filme adapta isso para mostrar mais do Snow. Mas eu senti mais falta dele, sabe? Eu gostaria de ter visto mais, porque sempre que ele apareceu, ele roubou a cena e ele foi muito bem. Eu queria ter todo aquele impacto de poder já no início já odiar esse cara e falar, nossa, que velho safado, escroto, tá ligado? Então eu gostaria de ter visto mais dele. Mas funciona bem no filme e tem um ritmo muito bom. Algumas cenas são longas, outras curtas demais, como por exemplo, o discurso do Snow e também o final do filme, que eu acho muito corrido, eu acho que é muito apressado, poderia ter sido feito de uma forma mais linear, cortar algumas coisas no meio do filme ali que não seriam tão necessárias, ou até do começo do filme também que não seriam tão necessárias. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham desse primeiro filme dos Jogos Vorazes e vamos agora para Divergente. Divergente é um filme que separa as pessoas em 5 facções que têm suas obrigações e funções pré-estabelecidas. São elas: abnegação dedicada ao altruísmo, amizade dedicada à bondade, franqueza dedicada à verdade e justiça, erudição é dedicada à preservação da lógica e conhecimento, e audácia são os corajosos e funcionam como o exército desse mundo. E eu só consegui dizer isso porque eu tô lendo ali, porque é muita informação e o meu cérebro é pequeno, então não ia conseguir dizer sem ler esses bagulho aí. E as pessoas que fazem o teste e não conseguem entrar para nenhuma dessas facções são os 100 facções, que são jogados na rua como desabrigados. E logo no começo do filme já são mostradas todas essas informações com um artifício que eu não gosto de jeito nenhum, que é a narração em off. Smart? Kind? Am I honest? Por ser uma adaptação de livro, pode ser que algumas coisas funcionam nos livros, mas não funcionam nos filmes. Como, por exemplo, a autora querer mostrar o que a personagem está pensando e o que está sentindo, mas quando vai levar para o cinema tem que fazer isso de uma outra forma. E uma dessas formas seria fazer pela própria atuação da atriz, né, que eu não acho que seja ruim. Nesse filme ela tá bem fraquinha, mas eu não acho que essa atriz seja ruim, já vi outros filmes dela em que ela esteve bem, então eu acho que poderia ter sido melhor, né. Mas aqui eles optam por essa narração em off, que eu acho um artifício muito ruim na minha opinião. Claro, né? Sempre a minha opinião, estou sempre dando a minha opinião aqui. A protagonista desse filme é a atriz, que é uma divergente, que são essas pessoas que não se encaixam em apenas uma dessas facções, pois a mente dela não pode ser confinada a apenas um modo de pensar, ou seja, eles não podem ser controlados. E o filme meio que gira em torno disso, porque nós temos a abnegação, que era a ex-facção da atriz ali, porém a erudição e a audácia planejam um golpe de estado e querem matar todos os divergentes, porque eles têm medo dos divergentes, porque os divergentes são perigosos, né? Porque eles não podem ser controlados. E aqui eu devo dizer que é uma trama política legal, é bem legal essa trama política do filme. Eu gostei, porém o filme ele tem 2 horas e pouca, e metade desse filme é só mostrando o treinamento da atriz e dos novos estagiários ali da audácia, né? Além de mostrar alguns desenvolvimentos com alguns personagens que não é tão bem feito assim, como por exemplo o Will, que é completamente jogado de escanteio e esquecido depois da metade do filme. Então ele fica meio ali de escanteio, fica meio jogado ali durante a trama. E o treinamento é algo muito na vibe de levar os limites das pessoas, e isso acaba com que tenha algumas mortes durante o filme, como é o caso do Al, que se mata pois ele iria falhar no teste. E eu pensei que nesse momento o filme ia criticar esse sistema de levar jovens até o limite só para testá-los e fazer uma crítica a isso. Porém, o filme ignora isso, e o que me decepcionou demais, ele só deixa isso passar, sabe? Ele não faz nenhuma crítica a isso. Ele só coloca isso ali, pum, e não tem desenvolvimento nenhum, que me decepcionou demais. E aí no meio desse treinamento o filme vai colocando alguns elementos ali, algumas coisas na trama que vão avançando a história. Mas é algo que, se fosse muito bem feito, teria levado apenas 1 hora e 40 minutos facilmente, o que seria muito bom, porque quanto menor o filme, quanto menor ali o tempo que você conseguir passar a mensagem, melhor ainda, né? Porque vai ser sucinto, né? Bom. Ou pegar essas 2 horas e mostrar mais desse mundo, né? Expandir mais esse universo, que pode ser tão rico, que parece ser bem rico, né? Mas eu devo dizer que, diferente de Jogos Vorazes, a vilã aqui parece bastante, que é a Janine, né? A Janine Matthews, a líder da erudição, com algumas inserções pontuais no meio da trama e aparecendo bastante já pro final da trama. Eu acho que a Kate Winslet, ela entrega muito bem essa vilã, assim, essa pessoa mais inteligente e que acha que só pela inteligência ela
ela consegue domar todo aquele mundo, né? Porque eles falam que a outra facção lá, eles meio que perderam a mão porque eles são bonzinhos demais, enquanto eles são inteligentes e bababá, bababá, bababá. Mas a verdade precisa ser dita nesse canal aqui, e a Shailene Woodley e o Theo James, eles são péssimos nesse filme. Nossa, é muito ruim. Eles fazem a Tris e o 4, né? E nossa, é muito ruim, muito fraco. Meu Deus do céu, nossa, é muito ruim. Cada vez que eles tinham um diálogo ali juntos, eu tinha vontade de bater a cabeça na parede, porque é muito ruim, não funciona. Os dois não tem química, não tem sal os dois, sabe? Então é muito ruim. Isso prejudica demais no desenvolvimento desses dois personagens. Acorda! E quase todos os personagens desse filme não têm desenvolvimento nenhum, e alguns são muitos caricatos, e aí você acaba não se apegando a nenhum personagem. Então possivelmente se algum deles morresse ali, você só ia show, sabe? Tipo, não é relevante porque você não se importa com eles. O ritmo do filme ele começa bem, só que no meio ele se perde, ficando bem chato, mostrando esse treinamento que eu já disse. Algumas cenas ainda são legais durante a metade do filme, ou até pro final, como a cena da atriz tentando controlar o poder dela e agir diferente de uma divergente, além de uma trama política inserida em algumas cenas rápidas, salvam esse meio do filme. O final ainda consegue ser bom, todo o segmento dela lutando com o 4 controlado eu achei bem legal, mas tem um diálogo que é muito vergonhoso nesse final, que é esse daí. Maybe you're not quite as dauntless as you thought you were. You're right. I'm not. I'm divergent. Na hora que eu vi isso, eu fiquei, nossa, meu Deus, que vergonha, como que alguém escreve um bagulho desse? Ai, nossa, deve ter sido muito vergonha gravar esse bagulho aí. Mas funciona, vai, o filme ele é legalzinho e tem uma trilha sonora maravilhosa, é perfeita. O que Jogos Vorazes erra, esse filme acerta, que é fazer uma trilha sonora muito bem feita. A direção também funciona muito bem, não deixa a desejar, e a câmera não treme tanto, diferente de Jogos Vorazes. O que já me deixou bem feliz, né, porque eu já tava com dor de cabeça quando eu fui ver Jogos Vorazes, aí fui ver Divergente depois, a câmera não tremeu, mas ainda assim, né, tem muitos defeitos. Não esqueçam de deixar nos comentários também o que vocês acham de Divergente, e vamos agora para a decisão final. Jogos Vorazes é um filme que inicia bem a saga, apesar de achar que falta mostrar ainda mais da capital e também do presidente Snow. Ainda assim, tem um bom desenvolvimento de seus personagens principais e coadjuvantes. A trilha sonora e direção eu acho que são bem ruins nesse filme, que são duas coisas que eu gosto em Divergente, a trilha sonora e a direção. Porém, todo o resto eu não curto tanto, o ritmo eu acho meio chato, ele vai se perdendo ao longo do filme. Os personagens eu não me importo tanto, né, então não simpatizo com nenhum dos personagens ali. Mas a criação do mundo é bem feita realmente, e todas as facções e as obrigações eu acho bem legal, e eu acho que tinha potencial, né? Mas é feita também através de um off, que é um artifício que eu não gosto tanto. Enquanto Jogos Vorazes pra mim é um 6.5, Divergente é um 3 ou um 4. Eu vou dar um 4 pra Divergente porque eu quero ser generoso, né? Porque tem alguns aspectos legais no filme e também tem bastante potencial. Tinha bastante potencial. Eu não sei os livros, eu não li os livros de Divergente, só li os livros de Jogos Vorazes, e eu posso dizer que Jogos Vorazes tinha um potencial ali e conseguiu entregar bem ali algumas coisinhas e tudo mais. Decisão final, então, Jogos Vorazes sai vitoriosa dessa primeira batalha, mas se vocês discordam, deixa aí nos comentários que eu quero saber, eu quero ler e a gente pode trocar essa ideia da hora aí. E também já comentem outros filmes que vocês querem verem duelando aqui, mas tentem pegar filmes que são parecidos, tipo Star Wars e Star Trek ali, que são sci-fi, sabe? Uma coisa do tipo. E também não esqueçam de comentar críticas aí, coisas que vocês querem que eu melhore nesse quadro. Deixem um like se gostaram do conteúdo e também se inscrevam para não perder nenhum vídeo, porque teremos muito mais vídeos agora em 2023. E também não deixem de nos seguir nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, que tem conteúdo exclusivo lá só pra vocês, curiosidadezinhas rápidas sobre o mundo da cultura pop, sobre coisas de The Last of Us, sobre coisas de Jogos Vorazes, de Game of Thrones, várias coisas tem lá, é só seguir lá no Instagram e no TikTok. Também no Spotify, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo a abordar os assuntos da cultura pop, mais curiosidades e muito mais opiniões duvidosas. Os links estão todos aí na descrição, muito obrigado e até a próxima!